qualidade. RC10, com Ivan Feitosa. Oferecimento Água Santa Joana, a melhor água do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal, leve mais que economia. Leve o Economizaço Açaí com você. Aproveite, é só correr pro abraço. E o Sport ganhou. Ganhou e é... Sobrou, né? Eu não, sobrou. Tetracampeão pernambucano. Deixa eu chamar logo o Ivan Feitosa, Mário. No final você dá aí a sua avaliação também, porque Mário Flávio assistiu um pedaço do jogo lá no campo, né? E depois desistiu. Ivan Feitosa, bom dia. Bom dia a vocês. Um abraço a você que nos acompanha aqui no Manhã Cidade. Futebol é o único esporte onde nem sempre ganha a melhor equipe. Ao longo do campeonato pernambucano, o Náutico se mostrou mais eficiente, melhor ataque, defesa menos vazada e a equipe que venceu seus adversários diretos com muita folga. Assim foi o Náutico contra o Sport, contra o Santa Cruz e contra o próprio Retrô. No jogo de ontem, o Náutico entrou em campo como favorito para conquistar o título da temporada, justamente por esses fatos que eu acabo de narrar para vocês. Na prática, não vimos isso. Na prática, vimos um time assustado, um time que se acovardou e deixou com que o Sport construísse com facilidade a conquista do campeonato pernambucano dessa temporada. O Sport entrou em campo determinado, desconstruiu tudo aquilo que fizeram o Náutico ao longo da competição. Com 14 minutos e 30 segundos de jogo, tivemos já o primeiro gol do Sport numa falha da defesa do Náutico, que na verdade não esteve bem ontem. O Yuri Castilho foi lá e fez 1-0 para o Leão da Praça da Bandeira. A partir dali, o Hélio dos Anjos deu um chega na sua equipe, o Náutico se reencontrou dentro de campo, no entanto, não foi eficiente nas finalizações. Processo natural, o Sport ganhando por 1-0 na casa do adversário, onde a torcida adversária era a maioria, recuou um pouco e só saiu para o jogo quando tinha uma margem de segurança. Com 35 minutos ainda do primeiro tempo, o goleiro Muriel do Clube Náutico Capibaribe fez uma defesa espetacular, evitando aquele que seria o segundo gol do Sport Clube do Recife. Como realmente não era noite do Náutico, o Náutico não tinha que ganhar este título. Com 38 minutos do primeiro tempo, o Dodô, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta injusta, desleal, e aí o árbitro recorreu ao VAR, reviu o lance e não teve dúvidas, deu o cartão amarelo. Se já estava ruim, difícil para o Náutico, ficou quase que impossível. Perde uma peça importante como é o Dodô. Já estava inferiorizado numericamente. Então a situação ficaria muito mais complicada para a etapa de complemento. Mas se tudo isso era ruim, ficou pior ainda com 42 minutos do segundo tempo, quando o jovem Augusto, oriundo da prata de casa do Sport Clube do Recife, foi lá e fez o segundo gol para o Sport Clube do Recife. Ali, minha gente, estava determinada a vitória do Sport e a derrota do Clube Náutico Capibaribe. Etapa de complemento, o Náutico volta com 3 alterações: Reginaldo, Luiz Felipe e o Felipe Saraiva. Ali, Hélio e o Guilherme dos Anjos partiram para o tudo ou nada. Mesmo com um homem a menos, o Náutico foi mais agressivo, ou seja, o Náutico começou a apresentar aquele futebol dos jogos anteriores do campeonato pernambucano. No entanto, na hora de finalizar, cadê braço? Não tinha, faltava pernas ao Náutico. Tanto é que o goleiro do Sport foi pouco acionado, não fez defesas mirabolantes como fez o goleiro Muriel do Clube Náutico Capibaribe. Torcedor do Náutico insatisfeito, claro, com 35 minutos começou a deixar o estádio dos aflitos, e tinha razão, porque o time não esboçava reação para dar margem de segurança ao torcedor de que o Náutico
iria virar o jogo. Com 52 minutos de jogo, ou seja, já nos descontos, surge um pênalti e aí, numa noite inspirada, o Yuri Castilho foi lá e fez o seu segundo gol e o terceiro gol do Sport Clube do Recife. Foi ele comemorando o gol com a torcida e o árbitro encerrando o jogo. Zé Lucas entrou muito bem novamente, mostrou espírito de liderança, muita personalidade, contribuiu e muito no jogo de ontem para a conquista do 46º título do Sport Clube do Recife no futebol pernambucano. O Sport é tetracampeão pela terceira vez. O técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, na coletiva de imprensa, tomou para si a responsabilidade da perda do título. É isso que o comandante faz, é isso que um bom líder faz. Ele não foi buscar falhas da zaga, falha do atacante que não fez o gol. E ele foi muito explícito durante a coletiva de imprensa ainda lá nos aflitos. Olha, a responsabilidade é minha, eu sou o comandante, a conversa com a diretoria será comigo. Aqui não teve erro dos jogadores, embora a gente saiba que houve também, mas gostei da postura do Hélio dos Anjos. Alguns registros aqui, não é? Primeiro título do técnico Roger Silva como técnico do Sport Clube do Recife, 17.611 pagantes ontem na ilha, com 768 mil reais de arrecadação. Para fechar, o árbitro mineiro Paulo César Zanovelli errou sim, deixou de marcar algumas faltas para o Clube Náutico Caparibe, mas justiça se faça, ele não foi responsável pelos 3-0 que o Náutico tomou ontem nos aflitos. Fico por aqui e, se Deus quiser e Ele quer, a gente volta amanhã aqui no Manhã Cidade. E aí, Mário Flávio? Não vai falar nada não, é? Não, a gente tava falando um negócio aqui, eu e Lucas, nos bastidores. Eu vi também. Foi... Já ama, né? Também. Foi um vexame, né? Assim, da parte vergonha, vexame e humilhação. O Ivan foi muito feliz aí no comentário dele que não era o dia do Náutico, né? Tem dias que não adianta, né, Renata? Se você olhar time por time, o Náutico jogou muito mais bola do que qualquer um time do campeonato. E um jogo lá, a decisão é isso, né? Quem entra focado, teve algumas coisas estranhas nesse jogo, sabe, Renata? Eu acho que demoraram demais naquelas conversas de coaching. De vestiário. Antes de subir. Que fica lá, vamos ganhar, não sei o quê. Apareceu Araújo. Apareceu Chiesa. Sim. E o Sport entrou para aquecer mais ou menos, eram 5h25. Ou 5h20, mais ou menos. E o Náutico só entrou para aquecer mais ou menos 5h40. Aí todo mundo sem entender. E eu acho que eles estavam lá, aquelas conversas, né, aquelas besteiras para fazer vídeo depois, que eu acho que entraram com salto alto. Eles vinham jogando muito bem, jogaram muito bem. O Sport estava cansado. O Sport estava, jogaram muito bem contra o Sport na ilha. O Sport quase passou um vexame quinta-feira na Copa do Brasil. Então os jogadores entraram dormindo no jogo. O Sport a 1000. E o Náutico com um futebol irreconhecível. O técnico do Sport, esse título é muito importante para ele, né, Mário? Tá começando na carreira aí. Mas de técnico. Anote o que eu vou dizer aí. É ruim. Se perguntasse, sem clubismo e sem analisando friamente, quem vai durar mais como técnico, Hélio dos Anjos ou Roger? Para mim é Hélio. Na Série B começar você vai ver. Porque é um campeonato muito mais difícil e, como eu disse antes, eu acho que o Sport fez um jogo, Renata, esse ano, que encheu os olhos, foi esse de ontem. Mas se você olhar para trás, você não recorda assim de um jogo. Pô, o Sport realmente convenceu. Não, mas foi massa. Decisão é isso mesmo. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Eu ganhei lá em casa, hein? Olha, 3 tristinhos. 3 tristinhos. Futebol é isso mesmo. Eu fiquei com a pena, rapaz, porque ele sorachou o jogo. Raí já não foi, Raí não gosta. Muito desorganizado. Muito desorganizado. Olha, não, sinceramente, eu assisti jogo em cadeira é a pior coisa que tem. Ô, Mário, você tá falando que tava lotado também, inclusive o setor das cadeiras do Náutico, e a questão da torcida do Sport, o pessoal começou a passar mal, superlotação, teve que abrir, o bombeiro teve que pedir pra abrir. Muita briga. Muito problema, muito empurra-empurra. Eu não consegui assistir o jogo todo, não foi só por causa do resultado. Porque tava um inferno onde eu tava.
Então eu resolvi, eu tava no lugar que eu tive que apartar 3 brigas. Teve uma hora que o senhor dizia, leva ele daqui, eu dizia, mas eu não conheço nem ele. Porque eu tava treinando o pessoal, muito desorganizado mesmo. Renata, pra gente encerrar amanhã, o Central se apresenta para a disputa da Série D. Amanhã, 10 da manhã no Lacerdão. Como o gramado do Lacerdão ainda não está pronto, os treinos vão ser lá no Ninho do Gavião, no CT do Porto. Eita, tá bom. 7 horas. Manhã Cidade, RC10, com Ivan Feitosa. Oferecimento Água Santa Joana, a melhor água do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal, leve mais que economia. Leve o Economizaço Açaí com você. Aproveite, é só correr pro abraço.